Continuando a nossa aula de introdução geral à Bíblia, hoje nós vamos falar sobre o fundamento das Escrituras, a parte inicial, mais importante e que traz toda a tônica teológica, todo o fundamento dos principais temas das Escrituras Sagradas está nessa primeira parte, que é conhecida por nós de Gênesis a Deuteronômio, no mundo ocidental por Pentateuco, ou 5 primeiros livros, ou 5 rolos, que a palavra penta quer dizer 5, teuco, volumes, e no mundo judaico como Torá. O que é Torá? Torá se traduz de uma forma muito reduzida por lei. Porém, a palavra Torá no hebraico vem do verbo orar, que significa estudo, instrução. Então a primeira parte da Bíblia é a parte de instrução. Temas como a origem do pecado, a origem do mundo, a criação da terra, Deus como Criador e a confusão de línguas, a origem das nações, o dilúvio, todos esses temas estão no Torá. A Torá, como livro, ela é formada por Gênesis, no hebraico Bereshit, Êxodo, no hebraico Shemot, que tem significado de os nomes, Números, Bar Midbar, Levítico, Vaikra e Deuteronômio, Devarim, que são palavras. Porém, é interessante notar que a história do Torá ela está muito além do que nós vemos nos 5 primeiros livros. Por quê? A Torá ela não foi dada apenas de uma forma escrita. Por isso que nós falamos de Torot, hebraico plural, né, para Torá e Torot, duas Torá, a Torá escrita e Torá oral. Tudo começa falando que Deus chama um homem chamado Abrão. Esse homem é vocacionado por Deus para sair da sua parentela e ir para uma terra que ele não conhecia, e ali começa-se a saga, a história de Abraão, Isaque, até nós chegarmos na história de Moisés e a origem do judaísmo, e mais tarde Jesus Cristo, o cristianismo. A Bíblia poderia ser resumido nessa história. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai veit haaretz, né? Que é, a tradução literal seria, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Assim começa, classicamente, o texto bíblico, já admitindo que Deus é o Criador. Esse é o início da Torá, que é traduzida por instrução. Mas o pensamento judaico, cristão, o pensamento ocidental, todos está baseado nesse livro, que é chamado em português de Gênesis, que vem de origem grega, né, que significa origens, e no texto hebraico Bereshit, que quer dizer princípio, porque os judeus têm o costume de cada primeira palavra que inicia cada livro, denomina um livro. Por exemplo, livro de Êxodo, ele fala dos nomes daqueles que subiram para o Egito, por isso ele é chamado de Shemot, ou livro dos nomes. Mas na tradução grega veio chamar Êxodo porque a tônica central é o Êxodo, né? É a saída do povo para o Egito. Teologicamente, deu-se o nome mais tarde de Êxodo, que é um nome grego para um livro de Shemot.
Interessante também nós continuarmos pensando que o Torá, ele é, além do fundamento histórico, o fundamento teológico do Taná e do Novo Testamento, qualquer ensino da Escritura sem o conhecimento desses primeiros livros fica um pouco ininteligível. Você não consegue, por exemplo, explicar por que o Messias, né, Jesus, teve que morrer. Por que ele teve que morrer? A explicação está lá em Gênesis, no livro de Bereshit, quando o homem peca, há uma condenação de morte e o Eterno diz que o homem teria que morrer. Mas o homem não morreu ali imediatamente. Alguém morreu no lugar. E a partir dali tem uma alusão, uma promessa de que alguém viria para ferir a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, que é até chamado em latim de Proto-Evangelium, ou seja, o primeiro raio da mensagem da Boa Nova, também está no Torá. E essa compreensão desses textos sagrados, mais tarde ela vai vir, a partir do livro de Josué, os profetas. Os profetas, eles vão fazer profecias não só do futuro, porque a nossa ideia ocidental é que o profeta só vê o futuro. Não. O profeta, na verdade, a palavra Neviim, ela quer dizer aquele que fala em nome de Deus. O Navi, o profeta, ele é aquele porta-voz. E ele traz uma mensagem, às vezes, de correção, uma mensagem de repreensão, de consolo. Não só de repreensão, mas de consolo, que é o caso de Isaías, tem várias passagens que é consolo. E ao consolar o povo, ao advertir o povo, ao ensinar o povo, ao denunciar as mazelas e o pecado, o profeta se baseia no Torá. Nos 5 primeiros livros. E toda a dinâmica, o eixo, talvez nós podemos chamar isso de eixo hermenêutico, ou eixo interpretativo das Escrituras, aqui falando mais propriamente do Primeiro Testamento, é o Êxodo. E onde está o Êxodo? No 2º livro da Torá, que conta a saída do povo, a libertação que Hashem, o Eterno, faz do povo de Israel para a terra prometida. E essa caminhada, ela vira símbolo de libertação, de liberdade, e os profetas vão trabalhar teologicamente, fazendo uma releitura desses acontecimentos a partir da Torá. E por fim os escritos, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, livro de Crônicas, todos eles vão se reportar ao livro que a gente fala em português, um livro da lei. Amigos, essa é a Torá escrita. O interessante quando se estuda a Bíblia, que nós estamos falando de um mundo, de um universo diferente do nosso. Tempo diferente, história diferente, língua diferente, religião diferente. E quando vamos aproximar desse texto, temos que aproximar com humildade e tentar ir tirando essas camadas para compreender o original. Para compreender a mensagem original. Quando eu falo de original, não estou falando apenas de língua. Porque muitas das vezes a pessoa aprende uma palavra em hebraico e já acha que está sabendo a mensagem original. Não. É necessário entender o contexto vital. E esse ambiente vital em que o texto foi produzido, em que o texto foi escrito, ele está trazido até nós, ele vem até nós através da Torá oral, formada pela Mishnah. A Mishnah é uma compilação da lei oral, escrita por volta de 200 depois de Cristo. E essa compilação, ela foi feita porque já estava se perdendo esse conhecimento. Porque quando a Torá foi dada no Monte Sinai, nós sabemos que Moisés transmitiu a Josué aos 70 sábios e os sábios ao povo, aos homens da grande assembleia e os homens da grande assembleia ao povo. Essa é a transmissão do conhecimento.
Quando você pega os 5 primeiros livros, você vai ver leis que necessita de uma explicação adicional. E essa explicação era passada de rabino para rabino, de mestre para discípulo. E aí se formou uma tradição oral que mais tarde vai ser copiada no Mishnah. Com o passar do tempo, necessitou-se explicar esses diálogos, que formou a Gemara. E Mishnah, Gemara, juntas formam o Talmud. E o Talmud se torna-se um livro, um compêndio, como se fosse uma enciclopédia com diversos tratados da interpretação das Escrituras, com um método chamado Midrash. Midrash são as explicações dos sábios a respeito da Torá escrita. Esse é o mundo dos textos sagrados que nós conhecemos como Antigo Testamento. Queridos, nessa explicação, nós pretendemos mostrar para você, de uma forma bem sucinta, resumida, de que a Bíblia Sagrada ela é um universo empolgante para ser estudado. E os seus fundamentos são fundamentos eternos. Quando nós entendemos melhor esses primeiros livros da Bíblia, compreendemos como eles foram produzidos, como as explicações desses livros se passaram ao longo do tempo, como ele foi entendido pelos seus ouvintes originais, como isso foi transmitido em cada época, nós temos uma chance maior de compreender a mensagem principal que estes livros nos deseja passar. Falamos com confiança. A Torá é a palavra de Deus escrita, dada aos homens através de um dos maiores profetas que aqui já viveu, Moisés, em português, ou Moshe Rabbeinu, quer dizer, Moisés, nosso mestre em hebraico. E eu convido você a participar conosco no ISTL, que esse assunto será aprofundado de maneira bem didática nas próximas aulas. Entenderemos melhor a composição do Pentateuco, a origem, os períodos que esses livros passou, e os períodos históricos, a língua, a evolução da mensagem e da interpretação ao longo dos anos. Que o Eterno nos abençoe e que possamos compreender melhor, cada dia mais, a sua palavra.